Boa tarde, estamos ao vivo e sejam todos bem-vindos ao Além do Óbvio, um MesaCast que te convida a pensar diferente, a desafiar o convencional. Eu sou Rose Farias. Carol Oscar. Gente, e hoje o nosso MesaCast está com um convidado para lá de especial. E, aliás, ele vai te convidar também a pensar fora da caixa. O Alex Blair, ele é israelense e ele vai nos contar aqui, com uma visão bem única, como que por vezes uma tradução ou uma interpretação equivocada pode fazer com que a gente saia do objetivo principal de um texto, ou textos simbólicos. O foco do Alex é a tradução do livro mais fantástico, universal do mundo, que é a Bíblia. Vamos viajar por um mundo onde cada vírgula faz uma diferença. E mais, vamos também, pela ótica do Alex, conhecer um pouco mais da cultura israelense. Alex, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Querido, que prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bom estar aqui com vocês, receber esse convite. É legal, estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que a gente tem assuntos que a gente tem que falar, mesmo que todo mundo sabe, tem algumas pessoas que, mesmo sabendo, eles escolhem não falar. Então, acho que isso é o principal, coisa que eu gosto de participar nos podcasts. Por isso que eu comecei o MesaCast dizendo que você tem uma visão única, né, sobre tradução. Queremos saber tudo. Né, Carol? O Alex, e assim, para começar, na verdade, né, antes de falar disso, especificamente que a Rose falou, a gente queria que você contasse um pouco da tua história, das diferenças, né? Uma vez que você nasceu em Israel, a gente sabe que a cultura é muito diferente aqui do Brasil, né? E a gente queria que você falasse um pouquinho, assim, dessa diferença, do que foi crescer, né, e ser criado, né, em Israel. E hoje você está aqui no Brasil, você tem a sua família no Brasil, você tem filhos brasileiros. O que tem de diferente? Boa pergunta. Primeiramente, sim, eu cresci em Israel, porém minha trajetória, eu saí de Israel eu teve 22 anos, eu saí de Israel, fui para a Europa, morei 4 anos na Europa, e com 26 anos eu cheguei aqui para o Brasil. Então, faz 15 anos que eu tô aqui no Brasil. E respondendo a sua pergunta em relação a diferenças, tem muitas diferenças culturais. Okay? A base da cultura brasileira, que é maravilhosa, a cultura brasileira é maravilhosa, e cultura israelense, qual é a maior diferença que eu senti até então? Que, por exemplo, aqui no Brasil, quando você faz algumas coisas, você às vezes faz porque sua cultura mandou fazer isso. Ou seja, você cresce, você está vendo pessoas fazendo e você acaba fazendo igual. Porém, você não sempre para se perguntar por que você está fazendo isso. Tipo, faz no automático. Você faz no automático. Isso em Israel, por exemplo, nunca acontece. Isso não acontece. Eu vou te dar exemplo. Porque assim, desde criança, você está ensinado, direcionado, tá? Tudo que você faz, você tem que entender por que você faz das coisas. Que legal. Porque quando você entende por que você faz da coisa, você entende o princípio disso. E quando você entende o princípio, você fica alinhado com o seu propósito. Vou dar exemplo simples. Aqui todo mundo comemora Natal e Ano Novo, por exemplo. Sim. Aí você cresce na família que decora árvore de Natal, árvore de Ano Novo. Todo mundo está decorando. Tudo. Se vou perguntar, por que vocês fazem isso? Porque nós hoje, eu também hoje faço essa, porque eu acho muito lindo, ok?
Mas por que nós fazemos isso? Pouquíssimas pessoas vão saber responder. Pouquíssimas pessoas vão saber responder isso. E olha só. E mesmo, vamos supor, se eu vou perguntar 100 pessoas, 5% talvez vão saber responder. E se vão responder o motivo por qual eles fazem isso, aí eu vou parar e vou perguntar por quê. Então você sabe por que você decora esse tipo de árvore, ok? Mas por que exatamente esse tipo de árvore, pinheiro, e não outro? Eu não sei. Um exemplo básico. Aí você pegou um exemplo maravilhoso, pinheiro, eu não né? sei. Eu sei porque isso é uma coisa bem comum que todo mundo fazem, sem saber o motivo. Exato. Em Israel isso nunca acontece. Se você vai parar criança de 6 anos, ok? E você vai perguntar, você tem feriado X. Por que esse feriado aconteceu? Por que você comemora esse feriado? Por que você come esse tipo de comida? Né? Vamos supor, no Natal tem salpicão. Por que salpicão? Porque lá é esse tipo de alimento e não outro tipo de alimento. Criança de 6 anos vai te explicar de A a Z. Olha só, feriado é outro ótimo exemplo, né? A gente passa os feriados, acha bom porque não tem trabalho, não tem escola, mas você nem sabe por que é feriado. Todo mundo leva no oba-oba. Vamos comer, vamos beber, vamos se divertir. Perfeito. Ou seja, você não sabe o motivo do feriado. Não. E se você já comemora feriado, você não sabe como comemorar, porque esse é o motivo de comemoração, ok? Símbolos. E se você sabe o símbolo, você não sabe detalhes. Ok? Exato. Agora, e olha só, em Israel, a cultura e a fé, elas sempre, em negócios, eles sempre andam juntos, não tem como separar. Aqui no Brasil, tudo separado. Por exemplo, vamos pegar um feriado, que você tem comemoração de Natal. Então a família vai lá comemorar o Natal, porque é cultural. Aí você chegou em fevereiro, mesma família que comemorou Natal, vai lá e pula Carnaval, porque é cultural. Mesmo que, se você vai pela fé, eles não têm conexão nenhuma. Exato. Verdade. Okay. Se tivesse feriado da dança havaiana, o pessoal iria lá dançar a dança havaiana, porque é cultural. Exatamente. Em Israel isso nunca acontece. A cultura, ela é baseada na fé. Ok? Como eu falei, se você entende o motivo, você entende o princípio. Quando você entende o princípio, você está alinhado com o seu propósito. E aqui parece que você não sabe por quê, então você tem dificuldade se alinhar com o seu propósito. A pergunta que eu mais ouço aqui no Brasil: como eu vou descobrir meu propósito? Como eu sei meu propósito? É simples, porque você não está alinhado. Porque você não sabe o motivo. Okay? E essa convivência familiar, porque, preste atenção, a educação em Israel, ele não é na escola, aqui é. Ela é na família, na mesa. Okay? Então, essa parte, ela é muito, muito, muito importante na construção de gerações. Outra coisa que faz muita diferença, que lá, por exemplo, todo mundo serve exército. Lá todo mundo serve exército. Obrigatoriamente, não pode... Obrigatoriamente, só se você tem algum motivo médico, algum motivo, você não vai servir exército, mas todo mundo serve exército, e isso que traz para você um sentimento de pertencimento. Os homens querem, né? Ou não? Ou é uma obrigação? Não, é obrigado, mas isso vira querendo por vários motivos. Eles vão mais leve para esse compromisso porque eles sabem que é cultural. Porque isso faz parte da sua pátria. Isso faz parte do seu crescimento como assim, você se sente parte desse país. E isso também tem peso muito espiritual e também tem legado que um deixa para o outro, e assim você passa geração pela geração. Eu lembro na escola, quando a gente estava
amigos que acabaram de escola, aí ano que vem, você tá vendo eles, tá chegando pra escola com farda, sabe? Você olha e fala, cara, ele estava estudando comigo, ano que vem eu que vou. Aí a gente estava olhando para eles como os heróis, entendeu? Então isso você faz parte do pertencimento. O povo judeu israelense, ele é muito unido, muito unido. Vou te dar exemplo. Agora, algum tempo atrás, não teve guerra? Uhum. Teve guerra. Então, o que acontece, vamos supondo, aqui no Brasil, se agora, Deus me livre, vão declarar uma guerra que tem um monte de mísseis chegando para cá. O que o povo vai fazer aqui? Vocês Vão fugindo, vão saindo do Brasil. Ok? Em Israel, o governo arrumou voos de fora de Israel para dentro, porque pessoas israelenses queriam voltar para Israel. Para defender sua terra. Para defender, e eles têm convicção que lá você vai seguro, porque Deus está lá. Olha só. Então você quer voltar para lá. Todo mundo ficou desesperado para voltar para casa. Porque isso faz esse sentimento de pertencimento muito grande. Estamos juntos e não vou abandonar ninguém. Então isso desde das raízes, né? Esse pertencimento, acontece. E vai além também do só pertencimento. Eles acreditam que vai estar exercendo a fé deles, né, por acreditar que Deus vai estar lá, né, e tudo mais. Vai fazer parte de um propósito maior. Isso. A fé, eu acho que ela está indo no primeiro lugar com sua cultura. A cultura lá é baseada na fé, e não ao contrário. Tem cultura e paralelo tem a fé. Eles sempre andam juntos, nos negócios, nos feriados, nos dia a dia, nas famílias, okay? Sempre está andando juntos, é a base de tudo, a fé. Por exemplo, na escola aqui, a matéria obrigatória tem matemática, inglês, né? Português, geografia. Lá a matéria-prima, uma das matérias básicas, obrigatória, a Bíblia. Olha só. Então, cada criança cresce com conhecimento bíblico, porque faz parte da construção. Tudo vai ser construído baseado nisso. Olha que bacana, né, Alex? Isso deveria ser mundial, porque a Bíblia é um livro sábio, universal. Tudo que até a neurociência mesmo já acredita e prega vem da Bíblia. Se você for ver, cada detalhezinho ali está envolvido, tem a ver com o que a Bíblia conta. Então, deveria fazer parte da grade curricular de todo ser humano. Exatamente, porque tudo começa na sua educação. Tudo começa na educação. Então, tudo que eu falei até então, porque os valores da educação baseado em outros tipos de base, outro tipo de valores que está construindo sua cultura. Então, Alex, linkado com isso que você está falando, eu estou aqui pensando, né? A gente sabe que a comunidade judaica, né, tanto no Brasil quanto em outros lugares, né, e os judeus, né, que moram, né, na sua terra, é um povo muito próspero, né? Então, acho que tem a ver com isso que você está falando, né? Assim, explora um pouco isso pra gente, essa questão, acho que, como você falou ali, que os judeus andam sempre juntos, né? Então, acho que deve ter isso de se apoiar, né? Como é que funciona isso? Como que é a tua experiência dessa prosperidade aqui no Brasil? Fala um pouco disso, assim. Perfeito. Primeira coisa é que a gente tem que entender que aqui no Brasil, quando você cresce, você nasceu numa família e que você vai receber que a sua família vai passar, de geração para geração. Então, se eu estou falando uma coisa que aconteceu comigo, teve uma empresa, teve funcionários, eu vi muito claro essa base implantada dentro, que hoje eles são grandes, mas eu vi que lá tem algumas coisas básicas que foi implantado desde criança, que quando você cresce é muito difícil para romper. Então, aqui no Brasil, a cultura está melhorando muito, tá? Mas era muito fechada, vamos chamar de uma bolha.
por exemplo, se eu teve uma funcionária, por exemplo, que ela nasceu do lado de Brasília, ela cresceu na mesma cidade, vida toda, nunca saiu dessa cidade, e ela uma vez teve oportunidade que a gente deu para ela e viajar para férias, para um lugar, um paraíso. Ela não queria viajar de jeito nenhum, Tá brincando. porque ela teve medo de subir no avião, nunca viajou no avião, ok? E isso ela carrega para a vida toda. E não só de conhecer um lugar, mas conhecer culturas diferentes, conhecer pessoas diferentes, conhecer o que o mundo pode te oferecer na questão de visão, na questão de aprendizado, ok? É isso que o povo judeu israelense faz ao contrário. Como eu falei, eu saí da casa dos meus pais com 16 anos. E não porque fui, sei lá, um ato de rebeldia, nada disso. Ao contrário, eu fui motivado para isso, desde pequeno. Vai chegar um tempo que você vai sair. Eu saí de casa com 16 anos, estudante, assim, saí, morei com amigos, ok? Tudo em um círculo bem seguro, ok? E com 22 anos, depois do exército, eu passei exército, depois dos 22 anos, eu saí fora de Israel para a Europa, morar sozinho, me virar sozinho. Isso sempre foi incentivado pelos meus pais. Por quê? Porque essa maneira você conhece outras culturas, você conhece, você vira empreendedor, e isso está construído dentro de você desde que você é pequeno. O tempo todo você vive desse desafio, coragem, tá? Você é coragem e arriscar. Talvez estranho o que eu vou falar, mas o tempo todo você está, assim, os pais e seus mentores, daqui a pouco eu vou falar o que é isso, quando eu falo mentores, sempre te desafiam para arriscar. Porque tem um propósito, inclusive bíblico, né, muito forte, que fala sobre se arriscar, porque sem desafiar você não cresce em lugar nenhum. Pessoa que ficou na sua bolha, na sua cidade, ela não sai de lá, ela nunca vai crescer como pessoa, como conhecimento, como empreendedor. Ela não vai te desafiar, nada vai te fazer crescer. Então, isso é um dos motivos porque povo judeu é próspero, porque eles fazem coisas que desafiam o tempo todo para crescer, o tempo todo. Isso não para, ok? Isso não para. Isso uma bolha. Eles não se mantém na zona de conforto, né? Exatamente. A bolha que tem aqui, ela está sendo rompida muito cedo dentro de você. E graças a Deus isso está acontecendo no Brasil. Você está vendo que essa questão dos voos, né? Pessoas estão saindo mais para fora, para conhecer mais para fora. E quando você vai fazendo isso, você começa a trazer outras culturas dentro de casa. É verdade. Você começa a trazer conhecimento. Agora teve uma feira muito grande na China, que eu conheço muitas pessoas, muitos amigos que foram lá. Ou seja, antes, vamos supor, 10 anos atrás, eu conhecia um outro. Hoje eu conheço um monte de gente que foram lá. Por quê? Porque só está crescendo, ele está entendendo que tem que sair, conhecer outras culturas para se melhorar, tá? Trazer de fora para dentro. Isso tá acontecendo e isso que tá crescendo. Outra coisa que tem é relacionada a arriscar. Por que a gente precisa nos arriscar? Por exemplo, eu vou dar para vocês um testemunho que aconteceu comigo. Eu era no exército, tá? Fiz parte do exército. Eu vi lá um treinamento de um
piloto de avião de caça que faz alguns desafios com o avião que custa milhões. Ele faz desafios, ele mostra, ele faz o que ele consegue fazer com o avião. Teve plateia, né? Assistindo. Ele faz esses... Aí você pergunta, como pode piloto, sem a situação de uma guerra, tá fazendo esses piruletas, tá fazendo essas coisas? Por que arriscar um avião que custa milhões? Para que arriscar isso agora? E se vai acontecer uma coisa, a gente perdeu um avião que você pode ser usado, pode ser utilizado na guerra quando você precisa dessa ferramenta. Tem vários motivos para isso. Primeiro motivo, você tem que mostrar para o mundo, você tem que mostrar para seu inimigo seu perigo. Suas habilidades. Suas habilidades, como você é perigoso, como você é forte, como você, qual arma você tem na sua mão, como você é corajoso. Preparado, ok? Isso também leva você no mundo espiritual. Porque muitas vezes pessoas falam, o diabo está destruindo minha vida. O diabo está fazendo o que ele quer na minha vida. Aí minha pergunta, você mostra para o seu diabo sua ferramenta, sua alma? Ele sabe que você é perigoso? E também, também nem tudo sempre é o diabo, né? Às vezes são nossas escolhas. Maioria, prefere culpar, terceirizar, né? Exato. Não, isso nem se fala. Isso pessoas correm para isso, né? Porque é fácil. Mas arriscar, quando vale a pena arriscar? Quando você mostra para seu amigo quem você é, o que você tem, como você consegue, como você está avançando, como você está na frente dele, ok? Então o mundo fica de olho, E outro motivo que vale a pena para arriscar, eu acho que isso é um motivo, é quando você tem que deixar uma coisa para o próximo. Por exemplo, mesmo cara, esse piloto de avião, depois que ele fez, depois que ele pousou, um monte de gente, um monte de crianças olhava nele e falou, cara, eu preciso ser um piloto de avião, eu preciso saber fazer isso. Quando ele sai do avião, todo mundo corre, abraça ele. Ou seja, um ato de, quando você arrisca, você motiva a próxima geração. Para inspirar, né? Para inspirar em você. Então, esse é o motivo para você, quando vale a pena se arriscar. Tudo você vai colocar no balanço. Vale a pena ou não vale a pena? Então, se você vai te perguntar, isso vai esperar a próxima geração? Isso vai encorajar a próxima geração? Isso vai fazer diferença na próxima geração? Então, vai e faz. Vale a pena correr esse risco. Vale a pena correr esse risco porque você deixa legado. O que isso deixa legado? Deixar legado, isso não é deixar uma coisa para alguém. Correr risco, deixar legado em você. Ser lembrado, né? Ser lembrado, eu acho que é isso, né? Isso inspira para que a próxima geração vai ser mais encorajada, mais fazer coisa acontecer. Por isso eu falei que assim que você cresce como criança, você o tempo todo motivada para arriscar, motivada para viajar fora, motivada para procurar coisas para melhorar. Engraçado, é interessante isso que você falou, Alex, porque muitas pessoas têm tanto conhecimento para passar, né? Tem tanta coisa bacana para deixar como legado e ficam com medo da autocrítica, autojulgamento, do que os outros vão pensar, vão dizer, né? E eu sempre costumo dizer, não desista de fazer aquilo que você faz de melhor, não desista de falar aquilo que você fala de melhor, porque com certeza sempre tem alguém se inspirando em você. Às vezes ali no silêncio. As pessoas vão lá, te curte, ou fala, nossa, essa frase que fulano falou, Beltrano citou, me inspirou. Eu estava prestes a desistir de algo e por ter escutado isso, já me impeliu a avançar.
passar por esse desafio. Então, eu acho importante essa questão que você falou. E você tem que mostrar, não só falar. Quando Pelas você ações, fala, principalmente. Quando você fala, eu posso chegar para o meu filho e falar, filho, faz, aí você arrisca, vale a pena. Aí ele vai virar para mim e falar, ok, o que você fez? O que você fez para arriscar? Então, eu posso, como autoridade, falar, eu fiz isso, passei já por isso me ensinou aquilo, assim, aquilo. Então, as ações, a pessoa nunca vai acreditar no que você fala. Ele vai acreditar nas suas ações que você faz, baseado no que você fala. O exemplo que arrasta, né? A gente ficar falando, você faz isso, faz aquilo, mas se você não der o exemplo, né? Falando aí de crianças, né? Você vive isso. Exato. Porque a criança, ela vai seguir o exemplo dos seus pais, não tem jeito. Ah, mas eu disse pra você fazer tal coisa, tá, mas e o que você está fazendo? Pra mostrar que eu tenho que fazer aquilo que você me disse. É simples assim. É mesmo? Alex, falando um pouquinho sobre a Bíblia original, né, escrita em hebraico, e as traduções, né, e a mudança de sentido. Eu vi um post seu no teu perfil do Instagram, achei super interessante lá, você falava de um trecho super famoso da Bíblia, que assim, era totalmente nada a ver a tradução com o que é escrito original, né? E assim, falei, nossa, que coisa, né? A gente tá ali estudando e lendo um texto que me parece, né, depois que eu comecei a te seguir, parece que é bem diferente do que é o original mesmo, né? Sim, tem, assim, não que bem diferentes. Eu trago um pouquinho de outra ótica, tirando o filtro que chama tradução para outro idioma. Isso não é culpa de ninguém. Não é que tradutor olhou nisso e falou, não, eu vou traduzir da maneira que eu quero. Não, isso não é tipo por maldade, ok? Isso acontece porque realmente tem coisas que não tem como traduzir. Então o tradutor vai trazer de maneira mais próxima, mais fiel ao entendimento. Mas algumas coisas você não tem como traduzir, você tem que como entender no original, aí você vai entender a palavra. Porque a palavra de Deus, biblicamente falando, a Bíblia fala assim, as minhas palavras são espíritas. Ou seja, a palavra é espírito. E quando a palavra se revela, ela pode revelar para você uma maneira, para você outra maneira, para mim outra maneira. Então, quando você entende a palavra, ela fala para si só. E você pode entender de outra maneira que eu entendo. Como é que aquilo se aplica na sua vida, né? Como é que não seria a interpretação, uma forma como cada um vai interpretar o que aquele texto está dizendo? Exatamente. Mas você que escolhe como interpretar. Quando eu mostro para você a palavra como é ela no original dela. Vou te dar exemplo básico. Gênesis 1, todo mundo conhece, né? Que começa, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? A palavra criou, em português, quando eu aplico ela, eu posso aplicar no princípio criou Deus. Deus cria as coisas. Se vou aplicar ela para mim, Alex criou um podcast, Alex criou um projeto, Alex criou uma coisa. Pelo português, é certo falar isso? Alex criou? Eu posso aplicar isso no ser humano? Pode. Tá certo. Está criando por criatividade, criou alguma coisa. Eu posso, isso válido para aplicar isso no ser humano. A palavra bará, no hebraico, ela não é válido para aplicação humana. Você nunca vai falar assim, o Alex bará. Isso não bate, isso é errado falar. Okay? Não é um verbo, vamos dizer. Isso é um verbo. Tem outro verbo que você aplica no ser humano. Mas uma vez que você viu essa palavra bará na Bíblia, automaticamente você sabe que homem não é capaz de fazer isso. Então, quando está escrito no princípio criou Deus, eu já sei, quem entende hebraico, já sei que isso é impossível aplicar no homem. Então, essa palavra recebe outro tipo de fundamento, outro tipo de peso. Tá? Mesma palavra que é usada nos Salmos, que fala assim, cria em mim
coração de criança. Eu não consigo criar em você coração de criança. Mas Deus é capaz de fazer isso. Por isso a palavra também bara. Cria. Deu para entender? Então você começa a entender de outra maneira. Então o que eu faço? Eu apenas trago esse entendimento, explico que tem essa palavra que não tem como aplicar, explico a base dela, e a pessoa vai entender o que ele quer entender. Entendi. Eu só tiro esse filtro que chama tradução. Não que um erro bíblico, um erro de tradução, que também não foi aplicado por querer, foi aplicado porque não tem outra palavra como explicar. A palavra mais próxima que existe em português é criou. Então, o tradutor pegou essa palavra e colocou. Porque assim, a Bíblia é um livro de difícil leitura, né, Alex? Assim, então, eu imagino que no hebraico também não seja um livro fácil de ler, como você pega um livro de, né? E aí essa questão da tradução, mas essa interpretação das palavras que não existem em uma língua e na outra, isso aí, né, para quem conseguiu fazer o que a gente tem hoje, deve ter sido uma grande tarefa, né? Sim, hoje a tradução tá bem avançada, né? Dá para entender bem vamos lá, fiel à original, mas ainda cada palavra em hebraico, ela tem raiz. Essa raiz, quando você sabe a raiz da palavra, você consegue estudar ela bem mais profundo. Então você começa a aplicar ela de outras maneiras. Okay? Por exemplo, a palavra Bereshit, como eu falei, no princípio, quando você estuda só... Eu tenho uma aula que explico só sobre essa palavra, quase 1h30. Só sobre essa palavra. Porque ela está saindo de lá muitas raízes, que cada raiz você consegue entender outra maneira, você consegue enxergar que já na primeira palavra, por exemplo, Deus já mostrou o Cristo. Já nessa palavra, por exemplo. Então, a Bíblia, Deus não explica, Deus se revela. E quando você entende a raiz, quando você entende a palavra mais profundo, Deus vai te revelando outras coisas, outras maneiras. E no original, a palavra, ela perde um poder quando ela está traduzida numa coisa moderna. Ela um pouquinho perde. Então a gente tem que pegar essa palavra, voltar lá para trás e entender porque essa palavra foi aplicada nessa época, com esse contexto, nessa cultura. Então, fora da palavra, você tem que entender a cultura da palavra. Por isso que é importante a gente se atentar à análise crítica e analítica quando está lendo um texto, né, Alex? Porque muitas pessoas, por erro de interpretação, acabam trazendo pelo próprio lado. Não tem aquele ditado que existe dois caminhos, né? O largo e o estreito. O estreito sempre vai ser mais difícil de se passar por ele, vai ter mais desafios. Então, indo para essa linha da tradução, às vezes equivocada, eu penso que tem muitas pessoas se aproveitando assim, bom, eu entendi dessa forma, vou fazer dessa forma, porque para mim é mais leve. E aí não se toca de que talvez esteja indo por caminho mais largo e não pelo estreito, né? Mas isso isso normal, isso infelizmente acontece em qualquer coisa porque a pessoa se sabota. Talvez seja por isso aí que tem tantas, digamos assim, religiões, né, ou nomenclaturas de religiões, por conta do entendimento. Cada um entende de uma forma ou quer passar de uma forma. Exatamente. E abre seu cantinho ali e chama de igreja, no caso, né? Igreja, cada tradução foi feita também para vender. No ponto final, cada tradução foi feita porque eu quero vender minha tradução. Porque se não fosse isso, eu fosse aprender na tradução que era. Eu tenho que trazer uma nova tradução porque faz parte do mundo de comércio. Isso faz parte, a gente não pode fugir disso. Isso acontece no mundo, em todos os idiomas, em todos os países. Então tem essa parte também. Alex, tem uma coisa bem interessante
que eu noto ali no povo judeu é que vocês se apoiam, se ajudam. E em todos, como você falou lá no início, em todos os sentidos e principalmente na parte ali material mesmo. Um judeu compra do outro e assim vai indo. Na sua opinião, você acha que é daí que tem essa prosperidade toda de vocês? O que você consegue falar para os nossos ouvintes acerca disso? De um apoiar o outro? Isso eu acho que um pouquinho de... Eu acho esse ponto que você tocou, acho que dos pontos que mais dominam esse assunto. E por único motivo. Que bom. Porque existe um mecanismo, existe um ecossistema que funciona 100%. Esse mecanismo, ele funciona, a engrenagem dele funciona perfeitamente, porque ele já tem mais que 5.000 anos, esse mecanismo funcionando. E como é durante esses 5.000 anos, quando esse mecanismo estava um pouquinho enferrujado, ok? Aí foi lapidado de tal maneira que hoje ele funciona perfeitamente. E esse mecanismo, esse ecossistema que fechada, ok? Ela fechada, tudo funciona por dentro. Esse ecossistema, um mecanismo que uma comunidade, ok? Que tem princípios e valores muito fortes baseados dentro, que um lado muito difícil entrar e do outro lado quem está dentro não quer sair, porque tudo funciona. Tudo funciona. Então, judeus, pessoas mais prósperas do mundo. Por quê? Porque eles estão nesse ecossistema. Você não quer sair de lá. Porque você é próspero. Você uma das matérias que eu passo na minha mentoria para mostrar. E eu era dentro desse ecossistema. Então, eu sei exatamente de dizer como esse ecossistema funciona, porque eu era dentro desse ecossistema, ok? Eu sou parte disso, porque não tem como sair de lá. Assim, sair de lá com mentalidade, estou falando. Okay? Então, eu sei como funciona, e eu mostro para a pessoa como isso funciona por dentro, porque eu vivi isso. Então, o que isso é esse ecossistema? Como ela funciona? Quais pérolas tem dentro que eu mostro? Por que esse ecossistema funciona tão bem, tão lapidada, e a gente consegue aprender muito? Vou dar um exemplo muito, muito prático, talvez, porque a gente tem que trazer uma coisa que não é teoria. Vamos supondo, pessoa que está dentro desse ecossistema, dentro do mundo, nessa país que se chama Israel, ou comunidade judaica. Eu preciso tratar meus dentes. Hoje eu fui no dentista, mas eu preciso tratar. Tem que achar um médico profissional X. E você é uma médica, uma dentista. Qual é o meu motivo? Se você também faz parte desse ecossistema, ok? Eu não vou pegar uma pessoa porque isso é um valor, é um princípio. Eu não vou pegar uma pessoa de fora do ecossistema para me atender. Eu prefiro pegar dentro desse ecossistema e pagar para você e não para alguém de fora. Porém, existe um motivo único, que eu vou escolher não trabalhar com você e pegar alguém de fora. Qual motivo pode ser? Único. Se eu quero um profissional bom para me atender, você pode ser não suficiente capacitada para isso. Então, estou falando de profissionalismo. Eu acho que você não é suficiente capacitada para me atender. Então, esse é o único motivo que posso pegar alguém de fora. Mas antes você foi conhecer aquele de dentro primeiro, né? Você vai lá, conheceu a capacidade e aí descobriu, não foi bom, não é o que eu procuro no momento, vou buscar fora. Ou indicação. Não, eu fui com profissão X, não é bom, ok? Então, eu estou buscando, eu não vou contratar esse serviço. Eu vou precisar contratar alguém de fora. Agora, imagina,
você não conseguiu me atender, você não conseguiu atender fulano, ciclano da mesma comunidade, ok? Então, o que acontece com você automaticamente? Você está entendendo que você não é um profissional suficiente para pegar clientes dentro da comunidade. E isso acontece naturalmente, automaticamente, uma pressão interna para você se capacitar. Olha Sim. só. Ao invés de excluir, Não, ninguém não te exclui. a comunidade Você vai... vai Ninguém não te exclui. impelir ela a Apenas não, se capacitar. apenas não aliançar com você. Uhum. Mas ninguém não vai te excluir. Isso acontece naturalmente. Se, involuntariamente a pessoa começa a falar, poxa, eu estou perdendo atendimento, logo tem algo de errado. Perfeito. Aí ela vai chegar à conclusão de que precisa se capacitar mais ou trazer novidades Isso mesmo. para o momento dela ali, né? Aí Clínica você dela. começa a se capacitar. Você começa a Bacana crescer. isso. Olha só, você começa a crescer. Você Interessante. chegou num... Vou te dar exemplo, Israel, porque é um país pequeno. Então você chegou na capacidade máxima que você pode atender nacionalmente. Você consegue, pronto, você já virou referência dentro da sua comunidade. Você já tem clientes. E o que acontece com você quando você chegou na sua capacidade máxima dentro de comunidade? E aí? Local. Você começa a se capacitar de uma comunidade mundial. Capacidade global. Okay? Então, esse profissional vai falar, quem é a referência mundial hoje? Fulano de tal, da comunidade lá nos Estados Unidos. Uau. Então, você começa a capacitar como essa pessoa que é referência mundial. Porque já não basta para você a referência local, porque você já é referência local. Então, você vai começar a se capacitar com referência mundial. Então, quando isso acontece, você começa a crescer mais ainda. Agora, isso acontece, e por isso hoje Israel, ela é referência mundial em várias áreas. Agora, a gente está falando sobre um médico, mas isso aplica em um contador, um advogado, um profissional liberal, isso acontece em tudo, porque a pressão interna te deixa crescer. Vou te dar uma pergunta básica para você usar. Você mora no Brasil, hoje tem hospital, qual hospital referência aqui no Brasil? Albert Einstein. Uhum. Albert Einstein, um hospital israelense. Olha só, não Hospital, sabia. hospital israelense. Isso não acontece à toa, ok? Isso não acontece à toa, mas eles são referência porque tem outro hospital, outra rede, que chama Sírio-Libanês. Que um hospital muito bom, mas é referência. E eles o tempo todo tá tentando ficar sempre melhor. Por quê? Mas eles fazem isso para eles mesmos, para ser referência para eles, mundialmente falando. Então, eu teve uma menina que estudou comigo, ela teve uma doença no cérebro, pegou meningite, né, chama. E na época, isso não era tão comum, teve muitos problemas com isso, pessoas, isso foi em Israel. E procuraram médicos em Israel para operar ela. Ela foi na operação, ela foi operada, famílias no Nilo, estava todo mundo juntos, e a gente viu que a operação dela, a operatória dela, foi feito com 7 médicos no mundo inteiro na videoconferência. Nossa. Então, assim, de novo, referência mundial, essa comunidade, ela funciona assim. Eles se comunicam entre eles para trazer referência mundial, para ser referência mundial. Por isso, essa comunidade, ela cresce. Por isso, ela é referência hoje. Por isso, as pessoas, os judeus, mais prósperos em todas as áreas, porque isso, eles aplicam o mesmo princípio em todas as áreas. É um ecossistema que funciona, né, Alex? E é um ecossistema que eu admiro. Eu penso que, sei lá, aqui no Brasil poderia ter mais disso. Eu não vou nem muito longe, vamos falar aqui na região, Balneário mesmo. Eu conheço várias pessoas que
poderiam comprar um serviço de uma outra prestadora de serviço, mas sabe aquela política, aquele pensamento de tenha, mas não mais que eu? Infelizmente tem por aqui. Cresça, mas não mais que eu, tenha, mas não mais que eu. Então, é um pensamento limitado. Porque se eu compro do meu vizinho ali perto, né? Sim. Eu estou ajudando aquele comércio crescer, logo ele crescendo vai poder comprar de mim, vou ter mais dinheiro, vou poder comprar do outro e assim vai crescendo essa comunidade. Perfeito. Todo mundo vai tendo. E infelizmente não acontece isso. Você falou tudo porque é o seguinte, olha só, a gente está falando de uma comunidade, um ecossistema que funciona. Então, se você, um profissional, médico, e eu estou contratando o seu serviço, e você precisa contratar serviço de um advogado, sim, você contrata, ok? Preste atenção, isso é um princípio, tá? Sim. Então, o que acontece para a comunidade? Como a comunidade ganha com isso? Você ganha, ela ganha, mas como a comunidade ganha com isso, sabe? Como a comunidade cresce? A comunidade cresce porque tem princípio. Se eu vou pagar para você dinheiro, seu dízimo vai para a comunidade. O dízimo dela vai para a comunidade. Quando a comunidade agora tem caixa. Essa caixa começa a aplicar, investir para dentro de comunidade. Como? Nas escolas, nas creches, nos hospitais públicos. Então, a comunidade começa a crescer. Eu não acredito, olha só. E quando tem uma coisa que fala assim, quando você quebra um princípio, um dia esse princípio quebra você. Sim. Ai, não. Então, se isso não acontece, como está acontecendo muitas vezes aqui, como você está falando, eu posso crescer mais no comum, posso crescer, mas aí o que acontece? Você quebra com o princípio, sim, e o princípio quebra você. Sim. Olha, eu não acredito que o nosso tempo acabou. Não, mas vamos, tô assim, agoniada. E assim, porque assim, pra gente terminar, Alex, eu queria muito que você falasse, acho muito importante a gente terminar com isso, né? Sim. Então, de tudo que você falou, né, dessa herança que a gente recebe, né, da prosperidade, como que nós, brasileiros, né, que não crescemos dentro dessa cultura, né, teve um momento ali que você falou um pouquinho de ter um mentor, né? Não sei se você faz esse tipo de trabalho. Como que nós, brasileiros, que vivemos no automático, não sabemos por que vivemos feriado, não sabemos por que da árvore de Natal, que não temos essa visão toda que você trouxe aqui. Sim. Como é que a gente faz para acessar isso? Passa esse recado final para a gente terminar com essa sacada aí. Desde que a gente cresce na comunidade, nós temos um princípio um valor muito precioso que a gente tem que entender. Nós entendemos, o povo judeu entende, que ele próspero porque isso já dentro do seu DNA. Isso faz parte do DNA, não que você tem que virar próspero, você já é próspero. Acreditam? Sim. Eu acredito sim, tem convicção. E quando você começa a passar isso para a próxima geração, desde que você é criança cresce com isso. Você acha Então, que isso? Como você passa isso? Desde criança, nós entendemos que você tem um mentor. Quando você começa com 5 anos, 6 anos, você já automaticamente tem alguém que vira seu mentor. Porque quando você cresce como mentor, você entende o seguinte, cada vez eu tenho que aprender novas coisas. Isso baixa seu ego, porque eu não posso sentar agora, esse cara não tem que aprender nada com isso. Isso já é dentro do seu DNA, que o tempo todo você tem que aprender uma coisa com alguém. E vai chegar um tempo que você vai virar mentor de alguém. Então, esse ciclo de ser mentorado e mentorar alguém vai crescendo. Esse DNA fica dentro de você, por isso a DNA de prosperidade é uma herança de cultura. Okay? Isso dentro da cultura, isso faz parte. Eu tenho uma mentoria que chama herança, porque eu te ensino, não é te ensino a prosperar, eu te ensino como ter mente próspera. E isso que você vai deixar como herança para a próxima. E não só ter mente próspera, mas provavelmente como buscar mecanismo para conseguir essa prosperidade. Né? Porque não basta só acreditar.
Essa crença tem que vir acompanhada de atitudes. Aí entra naquele processo que você falou lá no início, que é propósito, né? Quando a criança cresce com um propósito, com a mentalidade próspera, ela vai buscar o como. É como se o cérebro, a neurociência até fala sobre isso. Você dá clareza para o cérebro, você diz para ele onde você quer chegar, em quanto tempo e como você quer chegar, e ele entra no modo chamado campo de busca. É um campozinho que a gente tem no cérebro chamado campo de busca. Ele começa a buscar novas estratégias, novas formas de pensar, novos mecanismos, né? E aí você consegue encontrar o como chegar naquela famosa prosperidade. Que aí é uma vastidão, uma infinidade de coisas. Prosperidade para cada um tem um ideal, né? Às vezes a pessoa... Uma filosofia para isso, né? É um assunto bem vasto, inclusive. Sim, mas uma vez você entendeu a base, você entendeu o princípio, você vai aplicar isso em tudo. Isso. Então, a primeira coisa, você tem que entender que o tempo todo você tem que ter um mentor. O tempo todo. Para te lembrar daquele seu propósito. Para te lembrar, para você entender que o orgulho não pode subir, porque quando você não aceita um mentor, quando o seu orgulho está falando mais alto que você. Quando o ego está elevado. Entendeu? Porque você tem que entender que um dia você tem que servir, você tem que mentorar alguém, você tem que Você falou uma coisa bem interessante aí, o servir. Quando as pessoas entenderem que toda a profissão, quando ela é feita com propósito e baseada no servir, o dinheiro ele entra automaticamente. Porque tem uma frase, talvez a gente pode finalizar com isso, que fala assim, se eu não vou ter tempo para sentar e ouvir, eu nunca posso levantar para ensinar, correto? Mas tem uma frase que eu acho lapidada, que fala assim, se eu nunca vou sentar para aprender, eu nunca vou poder levantar para servir. Porque servir, uma joia, que quando a pessoa começa a se servir, começa a servir a outra pessoa, aí é onde você começa a crescer, porque você começa a aplicar tudo que você aprendeu. Sem isso, você não consegue crescer. Alex, se alguém quiser saber mais informações sobre tudo que você faz, onde te encontram? Fala pra gente aí, fala para nossos ouvintes. Eu tenho Instagram, que é meu nome completo, alex.blaia. Lá também eu tenho um link no bio, que eu tenho um grupo de WhatsApp, que só a pessoa chega lá e a gente manda para lá. Eu mando para lá algumas novidades, eu falo lá algumas coisas que eu não falo no Instagram, coisas mais profundas, coisas mais... a pessoa que quer, né? Não todo mundo quer, mas quem quer, tem todas as ferramentas lá para continuar aprendendo, continuar buscando, continuar ser mentorado. Te encontra aí nesses canais. Sim. Muito bem. Então, olha só, gente, para vocês que estão nos assistindo agora e para aqueles que vão nos assistir depois, eu quero deixar uma pergunta. Quer saber um pouco mais como ter mentalidade próspera? Quer saber, tem algum texto bíblico, por exemplo, que você tenha curiosidade em saber o real significado dele? Procura o Alex nas redes sociais ou procura a gente nas nossas redes sociais e deixa ali a perguntinha que eu tenho certeza que o Alex vai ter o prazer em responder. Alex, muito obrigada por explanar o teu conhecimento, falar um pouquinho da cultura israelense, judeu, hebraico, tudo hebraico, ali, né? Muito obrigada pela tua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Alex, muito obrigado. Assim, foi um programa que literalmente transbordou, né? Cultura, conhecimento. Que delícia te ouvir. Obrigado. De coração. Obrigado a vocês. Até a próxima. Isso. E aí, para vocês, olha só, fica mais uma sugestão. Continue pensando além do óbvio, inclusive nas suas leituras. Né? Cuide com a interpretação. Na dúvida, pesquisa, se informa. E pense além do óbvio. Até o próximo episódio.